Quero falar com você nessa noite sobre Saulo, um discípulo chamado Paulo. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 9. Se você não quiser abrir a Bíblia, está escrito ali, não sei se dá para ler ou se está cortando. Ficou pequeno, né? Pois é. Continua pequeno? Enfim. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando lá. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro. Amém? Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra. Nós pedimos que Teu Espírito Santo continue falando conosco, continue ministrando ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor sonhou para esta noite e deseja ministrar em cada vida que está aqui. Eu te agradeço, eu te louvo por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa para te adorar, para te louvar e para te ouvir. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vemos Paulo falando desse jeito, na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, qual que é a situação aqui? Paulo está praticamente no fim da sua vida, nos seus últimos dias, vamos dizer ali no corredor da morte, em Roma, esperando para ser julgado. E ele já está bem velho, já fez tudo que tinha que fazer, como ele mesmo diz no texto, já combati o bom combate, já completei a minha corrida, a minha vida está sendo derramada, ele está indo embora, está morrendo. O que me chama a atenção nas palavras de Paulo nesse texto é a doçura que ele fala. Ele fala assim: olha, Timóteo, seja sóbrio. Virão pessoas que vão pregar um outro evangelho diferente daquele que eu te ensinei, mas assim, você, Timóteo, você é meu filho na fé, não cai nessa não. Seja constante, seja firme, seja permanente, não desista de tudo aquilo que nós aprendemos e estudamos juntos. Não pare de viver a realidade de Cristo que eu te ensinei. Aí ele fala assim: olha, seja diligente, cuidadoso. O diligente e o cuidadoso não é só aquele que toma conta, mas aquele que está atento para que nada possa derrubar ou que possa estragar. Então ele está dando as últimas orientações a Timóteo. Ele diz assim: mas venha depressa, venha depressa. As pessoas, quando você chama alguém para vir depressa, é porque você quer bem essa pessoa, né? Com certeza Timóteo não era a sogra de Paulo, porque a sogra, a gente não quer que ela venha depressa. Ela pode vir bem devagar, né? Em dosagens homeopáticas, né? Não precisa ter pressa. Mas Timóteo era um grande amigo, Timóteo era um filho na fé. E Paulo fala: olha, vem logo. É como se Paulo estivesse com saudade de Timóteo. E eu fico olhando para a vida de Paulo no final da sua vida e falo assim: cara, que Paulo é esse? Que Paulo é esse que, quando você lê a história de Paulo e conhece e estuda, você vê que não faz parte da realidade de Paulo, não faz parte do contexto de vida dele. Por isso que no começo aqui eu usei essa expressão como tema dessa mensagem, intitulada Saulo, um discípulo chamado Paulo. Você pode dizer isso comigo? Saulo, um discípulo chamado Paulo. Esse é o final da vida de Paulo, mas eu quero te convidar a vir comigo nessa noite e caminhar um pouquinho sobre a vida de Saulo, o discípulo que se tornou Paulo, para entendermos como que é a relação e como funciona, e como é perfeito e agradável o discipulado um a um, e como que isso foi trabalhado na vida de Saulo, para que ele de fato se tornasse Paulo.
E aí nós começamos a ver uma das coisas bem curiosas. Eu vou ler vários textos aqui hoje à noite. Se você não quiser, não precisa abrir, que vai aparecendo ali, eu vou lendo para você. Atos 8, versículo 1 diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Estevão era um dos discípulos, era um dos apóstolos, e ele estava pregando, ele estava ensinando. E por não gostar do ensinamento dele, o que Saulo começou a fazer? Não só com Estevão, mas com todos os cristãos da época. O que Saulo fazia? Perseguia. Para Saulo não tinha meio termo. Obrigado, Kleber. Não tinha, deixa eu ver o que eu faço com você. Saulo era tão sanguinário, ele era tão matador, era tão assim, sei lá que nome dá a ele, que nessa ocasião, irmãos, tenta entender a mente de Saulo. As pessoas cercaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão para matá-lo a pedradas. Saulo não está atacando pedra em Estevão. Saulo está assim do lado olhando, esperando morrer. Se você ler o capítulo 7, o finalzinho dele de Atos, vai dizer que chegaram, pegaram as roupas rasgadas de Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Era um jovem sanguinário, era um jovem que queria ver a morte de todo mundo que era cristão, era perseguidor do evangelho, era perseguidor de Cristo. A mente criminosa de Saulo era tão pervertida, que o prazer dele não era só matar, mas era ver os cristãos sendo mortos. Então ele fica só olhando Estevão de longe, tipo esperando morrer. Ele não levantou uma pedra para atacar Estevão, mas ele estava ali, consentindo, concordando, apoiando a morte de Estevão. Esse é Saulo, é o mesmo cara que a gente viu agora há pouco, no finzinho da sua vida. Continuando, quando chega aqui no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo o seu sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que fossem seguidores de Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Irmãos, eu não estou falando de um cara que simplesmente se converteu. Eu estou falando de um cara que era maníaco, era maluco, era doido, sanguinário, de querer matar todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E às vezes a gente acha que a gente sofre perseguição na empresa, né? Ai, estão me perseguindo no meu trabalho, pastor. Já te tacaram pedra lá? Já cuspiram em você no seu trabalho? Ah, pastor, tem um homem lá que tem a língua presa, quando ele fala, é um negócio boa. Não é dessa cuspida que eu estou falando. Mas a perseguição que havia contra os cristãos, fomentada por esse jovem chamado Saulo, era loucura. Para você ter ideia, quando ele chegava num lugar, todo mundo que era crente em Cristo fugia. Eles sumiam porque eles tinham medo de Saulo. E Saulo não andava sozinho, porque uma pessoa sozinha não mata todo mundo. Mas ele era tão doido, ele tinha a mente tão criminosa, e ele tinha um ódio tão grande dos cristãos, que mesmo depois de já ter matado Estevão, ter ajudado, consentido na morte dele, o texto fala assim, olha, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças. Você imagina alguém assim, é isso, ele respirava ameaças o tempo todo, acho que o cara não dormia. Ele queria matar todos quantos fossem evangélicos que encontrasse. Ele queria destruir com todos eles. Então ele respirava isso. Aí todo mundo conhece a história. Quando ele vai a caminho de Damasco, o que acontece com Saulo? Nada. Literalmente caiu do cavalo, né? Ele viu aquela luz branca, não sabia o que era. Então ele parou e falou assim: Senhor, o que é isso? Então Jesus disse a ele: ué, Saulo, eu sou o Cristo, a quem você está perseguindo. Então, só abrir um parênteses aqui. Sabe aquela perseguição que eu falei, que talvez você esteja sentindo na sua empresa? Não é você que estão perseguindo. Alguém entendeu isso? Eu vou repetir. Jesus disse: Saulo, eu sou o Cristo, a quem você persegue.
Saulo estava perseguindo a Cristo ou os cristãos? Quando alguém te persegue, persegue você ou a Cristo? Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Não é a você que eles perseguem. Você entendeu isso? Você está ali, mas querem me derrubar na empresa. Fica tranquilo, faz a sua parte. Não é com você. Deus deixou isso lá bem claro, lá com Davi, lá atrás. Quando Davi falou, olha, eles estão vindo com um monte de coisa, não sei mais o que fazer. Deus falou, fica tranquilo. Não foi contra você que se levantaram, mas contra mim. Eu vou colocar um anzol no nariz deles, vão fugir por 7 caminhos. Fica tranquilo, desde que você também esteja andando de forma certa, né, irmão? Não vai andar errado e pedir para Deus entrar com providência. Não é assim que funciona, né? Mas aqueles que são justos, Deus protege. E não é contra você que eles se levantam, mas é contra o próprio Jesus Cristo. Então naquele encontro, quando ele encontra com Jesus, ele fica cego. E aí ele entra na cidade, Deus manda Ananias lá conversar com ele. E aí naquela conversa ele começa a explicar, e Saulo então começa a entender tudo o que estava acontecendo com ele, o porquê que ele ficou cego, qual era o processo. E então Saulo entrega a vida para Jesus, e o texto vai dizer depois, se você tiver tempo, leia em nome de Jesus. Ananias ora com ele, e o batiza, e ele aceita Jesus Cristo como Salvador, ele reconhece a Jesus. E então ele começa a fazer o quê? O que todo cristão faz, a pregar, a contar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu, e ele passa a querer ensinar, ele passa a tentar mostrar para as pessoas aquilo que ele descobriu de novo, porque quando há uma conversão genuína, há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude. Você deixa de ser quem você era e passa a ser outra pessoa, é uma nova criatura, literalmente. E aí nós vamos ver aqui, no versículo 23, de Atos 9 ainda, diz assim: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, a Saulo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Entenda uma coisa: Saulo, sanguinário, criminoso, matador, era o Zé Pequeno de Jerusalém. Se não assistiu Cidade de Deus, ele não entendeu a piada. Aí, quando ele chega e se converte, as pessoas olham para ele, ainda que ele fale de Jesus Cristo, é muito difícil de acreditar, porque quando eu falo da mente criminosa que Saulo tinha, alguém que respirava matar os outros, era sanguinário, talvez, quantas vezes Saulo não poderia ter mentido, inventado, fingido qualquer coisa, só para matar cristão. Então quando ele chega pregando o evangelho esse que ele já tinha ouvido muitas vezes, as pessoas olham para ele e falam assim: não. O que os cristãos judeus começaram a fazer? Vamos matar esse cara. Porque agora Saulo já não tinha mais aqueles capangas que andavam com ele, aqueles homens que o ajudavam a matar os cristãos. Agora ele está sozinho, agora é ele Deus. Então o que acontece? Os cristãos judeus começam a perceber que há uma oportunidade de fazer com Saulo o que Saulo fez com muitos irmãos em Cristo. Tenta imaginar a seguinte cena. Eu já falei, eu sou muito criativo, fico vendo essas historinhas de quadrinho na minha cabeça, né? Mas tenta imaginar você. Imagina que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua esposa, o seu marido foi assassinado por Saulo e você viu. Imaginou isso? Aí você teve que fugir para não morrer também. Passa-se alguns dias, esse mesmo Saulo aparece para você e começa a pregar o mesmo evangelho que você disse que crê. Você consegue se imaginar nesse lugar? Você matou meu pai. Imagina aquele monte de cristão: você matou meu filho, você matou meu marido, a minha mulher, você matou meu irmão, matou meu pastor. Ninguém falou amém, né? Já vi que, pai, pode morrer, não deu, você tá nele. Você consegue entender isso em nome de Jesus? E é uma situação em que Saulo agora está sozinho. Os judeus olham para ele e falam assim: meu filho. Começaram a planejar de matá-lo, porque Saulo havia se convertido, mas ainda era um processo muito lento. Aí tem um outro texto aqui que diz assim, Atos 9, 29. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Já eram outros judeus, porque quando tentaram matar em Jerusalém, o que ele fez? Ele fugiu. Ele achou uma brecha na muralha lá e fugiu. Desceram ele por um cesto e foi embora. Quando ele chegou em outra cidade, ele começou a pregar lá, e os judeus de lá também falaram assim: esse cara aí
crente o caramba. Sabe aquele seu conhecido, que quando você ouve e fala assim, olha, fulano se converteu, você fala, tá, só se eu ver, tá bom, duvido. Nós estamos falando de pessoas comuns. Imagina um maníaco sanguinário como era Saulo. Mas Deus é tão bom que em Atos 9:30 diz assim: sabendo disso, os irmãos, os discípulos e os amigos que Saulo começou a ter, o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Presta atenção no texto, ele fala assim: os amigos, os conhecidos dele, pegaram Saulo e levaram até Cesareia e o encaminharam para Tarso. Saulo foi sozinho? Falaram assim: Saulo, está aqui a passagem, vai, foi isso? Falaram assim: Saulo, sabe o que? Eu acho bom você ir embora. E ele foi. O que o texto diz? Levaram. Você sabe o que eu entendo nesse texto? Que Saulo ainda era o mesmo coração duro, agora para o lado bom, para o lado de Deus, para o lado de Jesus, para evangelizar e ganhar almas, para o lado sanguinário de saquear o inferno dessa vez. Mas tiveram que falar assim: Saulo, você tem que sair daqui, cara, vão te matar. Cataram ele e levaram ele embora, porque se dependesse dele, ele ia. Claro que não. Um cara que era capaz de matar um cristão por ódio ou pela sua religiosidade, agora que se converte, conhece a verdade, vai querer largar tudo e ir embora? O caramba! Ele fala: não vou. Só que os caras falam assim: meu, você vai morrer. Então pegaram ele, levaram ele, mandaram para Tarso: some daqui, se não, meu filho, é um abraço. Esse é o Saulo, um bichinho difícil, mas ele ainda fica um pouquinho pior. Ele consegue, tem gente que consegue ir piorando, né? E ele conseguiu também. Quando nós chegamos aqui, Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, olha que nome bonito você põe no seu filho, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Lembra que ele foi enviado para Tarsis? Começou a acontecer um grande avivamento, as pessoas foram pregando, e o evangelho foi crescendo na região de Antioquia. E então começaram a perceber que precisavam de gente para pregar lá. Precisamos enviar pessoas para falar do evangelho, para abrir igrejas e instituir as coisas. Como nós vamos fazer isso? Nesse pensamento, lembraram justamente das pessoas que moravam lá: Barnabé, Simeão e o tal de Saulo. Você vê que Saulo é o último a ser citado na lista, né? Era o menorzinho de todos. Agora deixa eu te falar uma curiosidade. Entre a viagem de Saulo até Tarsis e esse dia em que chamam ele, e quando oram em jejum, o Espírito Santo fala: envie Barnabé e Saulo para onde eu tenho planejado para que eles possam ir. O tempo entre sair de Jerusalém, fugir para Tarsis, e ele ser levantado para a sua primeira viagem missionária, ele junto com Barnabé, sabe quanto tempo levou esse período? Você tem ideia? Você chuta algum tempo aí? Na Bíblia são 2, 3 capítulos. Você faz ideia de quanto tempo durou isso? O contexto histórico fala de 10 anos. Olha que, irmão, olha que loucura. O cara se converte, o cara quer pregar o evangelho, o povo não deixa, quer matar ele. Os amigos falam: vamos tirar você daqui, manda ele para outra cidade, lá também querem matar. Ele fala assim: quer saber? Vamos pegar você, vamos te mandar de volta lá para Tarsis, vai embora daqui. Mandam ele para lá, e lá ele conheceu um tal de Barnabé. E se você vem na escola bíblica, nós estamos falando sobre o efeito Barnabé, sobre esse amor e esse cuidado, porque Barnabé acreditava nele. Uma vez em Jerusalém, chamaram Saulo, para pregar para os judeus, para os discípulos. Quando ele pregou, não só os discípulos, mas os discípulos estavam ouvindo, mas tinha uma grande, não sei se chegava a ser uma multidão, mas tinha muitas pessoas ouvindo.
Saulo vai lá naquele jeito dele, prega, e no final ele faz um apelo. Sabe quantas pessoas aceitaram Cristo naquele dia? Sabe quantas? Nenhuma. Estamos falando do mesmo cara, é o mesmo Saulo, O cara vai e prega o evangelho daquele jeito. Irmão, você já foi recém-convertido, não foi? Você sabe do que eu estou falando, né? Você vê a borboleta e fala, glória a Deus, borboleta! Né? A gente fica todo, né? Aí você para aqui, a irmã Eduardo faz um tom. Tudo arrepiado. Jeová está nesse lugar. Saulo estava nisso. Doido. Aí ele vai e prega, e fala, e grita. E ninguém se converte à pregação de Saulo. E aí, lógico, todo mundo quer matar esse cara tá louco. Quem cata ele, leva embora, é um tal de Barnabé. E fala assim, deixa que eu cuido. E 10 anos depois, é quando começa então uma viagem missionária, em que Deus levanta Barnabé e Saulo para a primeira viagem. Para você entender a importância de um discipulado, e de discipulado 1 a 1, você vai começar a ver daqui para frente mais ou menos como que a vida de Barnabé, sendo empregada e trabalhada sobre a vida de Saulo, vai mudando a própria vida de Saulo, vai tornando Saulo outra pessoa, diferente. A conversão, ok, vai para o céu. Só que existem coisas que precisam ser tratadas na vida de Saulo, existem relacionamentos que precisam ser trabalhados na vida dele, para que ele entenda que não é exatamente desse jeito, que ele pode ser alguém melhor. Ele não precisa mais ser esse cara. Se ele era tão sanguinário para fazer o mal, ele não precisa ser sanguinário para fazer o bem, ele tem que amar para fazer o bem. Só que ele ainda não tinha esse entendimento, ele precisava que alguém o ensinasse. Aí eu vou te pedir uma coisa, não sei se dá para todo mundo fazer isso, mas para quem puder, você que é discipulado por alguém, queria que você chegasse perto dele agora e sentasse lá pertinho. Eu não vou poder chamar aqui porque eu tenho os três aqui falando comigo, né? Mas chega perto de alguém que você discipula e chama para junto aí. Você que discipula alguém, ou você que é discipulado por alguém, junta aí. Você vai ouvir o resto da palavra agora, juntinho com ele aí. Eu vou pedir para a irmã Geni e para a irmã Neide, senta aqui com a Edilma, aqui na frente. Então eles saem para essa viagem. Atos capítulo 13, versículo 13 diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Deixa eu explicar o que é isso. Até então, ele era chamado de Saulo, e agora a Bíblia diz que ele é Paulo. Só que o nome Paulo, ele usava o nome de Paulo para pregar aos gentios e aos romanos. E ele também era Saulo, e também era Paulo, mas tem uma coisa curiosa. Se tem algo que nós gostamos muito, é quando alguém troca o nosso nome, né? Como a gente gosta, né? Fica feliz quando alguém vai te chamar e troca o seu nome. Ainda mais quando o nome é difícil, né? Nossa, a Franciele passa um perrengue. Todo lugar que a gente vai, ela fala assim que o seu nome é Fran. Porque é Francine, é Franciele, é Francisca. Franciane não sai nunca. Às vezes no final, né? É Franciane, né? É Franciane. No final sai. Mas como a gente não gosta que troque o nosso nome, a primeira coisa que o discipulado faz, por que a gente não gosta que troque o nosso nome? Porque é nossa identidade, não é? Você já imaginou se meu nome fosse Rodolfo? O pastor Rodolfo está aí hoje. Irmãos, vamos agradecer a Deus, porque o pastor Antônio teve livramento essa semana. Antônio, o pastor Manuel chama Antônio. Não combina, parece que não é. Porque o que acontece? O nosso nome é a nossa personalidade.
Muitos aqui já viram isso, as crianças quando nascem, né? Você olha e fala, nossa, tem cara mesmo de tal nome, né? Tem cara nossa, que nome bonito, parece com esse nome. Não é que parece, é que como foi dado aquele nome, vai crescendo e você vai automaticamente intrigando aquele nome àquela pessoa, e você não consegue mais enxergar aquela pessoa com outro nome. E a primeira coisa que o discipulado faz é justamente mexer na identidade do discípulo. Você vai deixar de ser Saulo e você vai passar a ser Paulo. O texto não traz esses detalhes, e é por isso que a gente é pastor e estuda para entender, para poder te explicar isso melhor, que há um contexto histórico em que as pessoas, em que Barnabé vai trabalhando na vida de Saulo, ao ponto que o próprio Deus convence a mudar o nome. Fala assim, olha, é o seguinte, esse nome de Saulo, o nome Saulo traz muita coisa ruim, você vai chamar Paulo, é parecido, mas não é mais Saulo, agora é Paulo, vamos trocar a tua identidade. O discipulado 1 a 1 começa a fazer isso quando gera conflito, quando gera atrito, e um atrito em tanto amor, um atrito tão aconchegado, um atrito tão maravilhoso, tão assim impressionante, né, Sandra? Só que até na hora do ensaio aqui, hoje o Nadiel deu um Hadouken ali, um Sanderson, que eu falei, eita, discipulado ao vivo, é o ar livre aqui, ó. Mas eles sabem que é amor, é uma brincadeira, com muita verdade, mas é uma brincadeira. E eles começam a trabalhar, então é trocado o nome dele. E aí quando chega aqui, esse João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o livro de Marcos. Eles saem para viajar junto, Barnabé, Paulo, agora Paulo, e Marcos, do Evangelho de Marcos. No meio da viagem, Marcos deu para trás, não aguentou o perrengue, não aguentou a puxada. Tem muitas pessoas que vão falar para você, não, estamos juntos, a gente vai, vamos caminhar, é nós, estamos lá. Daí um tempo ele vai ser o primeiro a desistir. E Marcos fez isso. Marcos não aguentou o perrengue, não aguentou o puxo, né? Não aguentou a força de uma viagem missionária, porque não é simples, não é fácil. Então ele não aguentou e desistiu, falou, não vou mais não, me deixa para lá, vou ficar por aqui mesmo, não quero saber. Quando chega lá no capítulo 15, no versículos 37 a 40, diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar quem? João, chamado Marcos. É o mesmo cara. Aí olha o que diz aqui, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aquele que era o discipulador de Paulo, que o ensinou tudo, por mais de 10 anos, que andaram juntos, chega uma hora que eles brigam por causa do Marcos. Mas eu entendo nesse texto, à luz do discipulado, e do discipulado 1 a 1, e do amor e do cuidado, que o erro estava em Paulo e não em Barnabé. Porque Paulo pensou assim, como que eu vou andar com alguém que é fraco? Como que eu vou andar com alguém que daqui a um tempo vai me deixar na mão como me deixou lá atrás? Eu já levei ele comigo uma vez, e ele largou a gente na mão, Barnabé, deixa esse cara para lá. Só que Barnabé olha e fala assim, o problema, Paulo, não é o deixar para lá ou não. Tudo bem, Marcos pode ser alguém que não foi levantado para ser missionário, mas ele é um evangelista, ele escreveu um evangelho, está lá, para quem quiser ver. Porém, Paulo, você precisa entender que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, e o teu chamado é diferente do de Marcos. E tem outra coisa, Paulo, que você precisa entender, isso tudo não está no texto, eu estou conjecturando para que você possa compreender em nome de Jesus. É como se Barnabé dissesse assim, Paulo, você ainda precisa ser transformado, Paulo. Você precisa ter a tua mente mudada ainda. Você se converteu, está pregando o evangelho, está ganhando as almas para Cristo, mas a sua mente, boa parte dela, continua respirando como o antigo Saulo. Da mesma maneira que nós não quer estar comigo, eu vou, eu faço, aconteça, e vamos. Calma, Paulo, respira. Paulo ainda estava num processo que todos nós que somos discipulados e discipulamos estamos passando. Deus é tão maravilhoso que quando nós falamos assim, nós vamos orar para ver quem que vai discipular você, quem que vai andar junto com você. Isso é tão divino que Deus separa as pessoas certas para andar com as pessoas certas, por experiências reais.
E eu passei pela mesma experiência que ele estava passando. Então eu tinha bagagem para dizer a ele: faça isso. No que ele fez, ele se sentiu melhor, parou as dores, está mais contente, está tudo bem melhor, está mais leve, está mais sossegado. É troca, é conflito, é o dia a dia caminhando e andando junto. Quando nós chegamos aqui, continuando na história do nosso amigo Saulo, Atos capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Lembra que Paulo brigou com Barnabé, Barnabé se mandou com Marcos, e Paulo foi embora com Silas. Quando eles chegaram à cidade de Derbe, o texto, irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, nossa, sério. Ele diz assim: chegaram a Derbe, depois a Listra. Ai, irmãos, olha que detalhe incrível, incrível, incrível. Onde vivia um discípulo. Quem é discípulo, meu irmão, tem coração de discípulo. Você não precisa ser chamado para ser discípulo, o seu coração é de discípulo. E o que é um discípulo? Alguém que ouve, alguém que aprende. É alguém que não é perfeito, mas vai corrigindo as suas atitudes mediante um discipulado, vai procurando melhorar. Discípulo é aquele que sabe ouvir, e não só ouvir, mas botar em prática tudo aquilo que ouviu. O texto fala que eles encontraram um discípulo. Eles não conheciam Timóteo, eles acabaram de chegar. Eles não sabiam quem era Timóteo. Eles chegaram numa cidade, olharam para um cara e falaram assim: discípulo. Ponto final. Alguém disposto a aprender, alguém disposto a ouvir, alguém disposto a praticar aquilo que aprende, alguém disposto a renunciar muitas coisas, como o irmão Kleber disse ontem, né? Ele saiu daqui, era quase 5 horas, umas 4 e pouco da tarde, de limpar a igreja, foi embora, depois voltou. Aí o Vitor falou assim: mas você já voltou? Ele falou: isso é sacrifício. Aí tem que ser discípulo para entender isso. Se você não for, você não vai entender. Você vai achar um absurdo, você vai achar ridículo. Ai, até parece, fica o dia inteiro na igreja. Discípulo entende o que eu estou falando aqui. Quantos entendem? Quem é discípulo entende o que eu estou falando. Isso é renúncia. Isso é entrega. Para quem? Para a igreja? Para o pastor Alexandre? Para quem que é? Para Deus. Isso é ser discípulo. Foi esse mesmo cara, com o coração do Kleber, com o coração de muitos que estão aqui essa noite, que Paulo e Silas encontram na cidade de Derbe. Um cara chamado Timóteo. E automaticamente, uma das coisas que Paulo começa a fazer, ele fala assim: bom, eu aprendi muito com Barnabé. Barnabé me ensinou muitas coisas, e eu preciso transferir aquilo que eu aprendi. E conforme o tempo vai passando, Paulo vai sendo transformado no seu discipulado 1 a 1, no amor e no cuidado. Ele vai sendo moldado de acordo com a mente de Cristo. E ele começa então a fazer o mesmo com Timóteo, a discipular a Timóteo. Começa a ensiná-lo, começa a mostrar a ele as realidades. E quando chega na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não era só mais um discípulo, já era um filho. Nós trabalhamos aqui na nossa igreja com esse princípio do MDA, e nós falamos da adoção de pai para filho e de mãe para filha. É para o resto da vida, né, Mariana? É para o resto da vida. O Kleber me contou hoje. É para o resto da vida. Essa história de interior aí é para o resto da vida. Porque Deus muda, Deus transforma, Deus ele mexe de uma maneira muito louca, que só quem está inserido e vivendo essas realidades sabe do que eu estou falando aqui essa noite. Ele muda de uma maneira que você fala assim: você traçou todos os seus planos. Quantos traçam planos aqui? Só para eu saber se eu sou o único que faço isso. Ah, que bom, não estou sozinho. Mas a Bíblia diz que o coração do homem traça seus planos, porém a resposta certa vem do Senhor. O discipulado vai nos ensinar isso, a ouvir a resposta certa, independente dos nossos planos. Mas aqueles sonhos, as minhas motivações, o Senhor vai mudando. E quando você vai ver, você está caminhando, voando plenamente na vontade de Deus. Mas no discipulado 1 a 1 pede isso.
que haja atritos, que haja conflitos, que haja brigas no bom sentido, dentro de um amor e um cuidado, mas que as pessoas cresçam e se tornem filhos na fé, como Timóteo se tornou de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 a 18, vai dizer assim: o Senhor conceda, é a continuação lá do começo, lá do primeiro texto que nós lemos. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Esse cara é sensacional. Nossa. São só esses versículos que falam dele, mas eu me identifico demais com ele. Porque muitas vezes ele me alegrou, ele não me envergonhou por eu estar preso, não se envergonhou. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. É Paulo falando para o seu discípulo, para o seu filho na fé, Timóteo: dê esse recado ao Onesíforo, porque o Onesíforo também foi alguém que fez parte da construção e do caráter do discípulo Paulo. Quando Paulo ainda discipulava, ele continuava sendo um discípulo ainda, aprendendo, crescendo. E é bonito ver como que Deus usava outras pessoas na vida de Paulo. Eu peguei o Onesíforo porque eu gosto muito dele, já falei dele inúmeras vezes aqui. E se eu tiver um filho, vai se chamar Daniel, Davi, talvez, né? Onesíforo não, tadinho, vai ser muito zoado na escola, né? Melhor não. Depois nós chegamos no texto que nós começamos, 2 Timóteo 4, de 9 a 11, quando Paulo diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Você vai encontrar muita gente, discípulos e discipuladores, que amando este mundo, vão largar tudo, vão largar você, porque amam mais esse mundo. Aconteceu com Paulo. O sol nasce para justos e para os injustos. Se aconteceu com Paulo, por que não pode acontecer comigo? E ele diz que Demas, amando mais este mundo, abandonou-o e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, um nomezinho. Só Lucas está comigo. Lucas lá que você conhece. Continuando, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Quem era Marcos? Como que você vai entender um texto desse? Aquele cara que briga, que te deixou de lado, e que você não tinha entendido qual era o princípio dele, e que talvez Barnabé teve que trabalhar muito na vida de Paulo, dizendo: Paulo, você não está entendendo, cara, ele não é chamado para isso, você não está compreendendo o chamado e o ministério específico da vida de Marcos. E Paulo fala: eu não quero saber dele, e se você quer ir com ele, você vai, que eu vou sozinho para o outro lado com Silas. O tempo passa e o discipulado vai ensinando a Paulo o amor, o cuidado, para que cada coisa serve, para que cada um serve, onde está a motivação e o princípio de cada um. E então, quando Paulo já está no auge da sua vida, no fim da sua vida, ele já compreendeu a função exata de Marcos. Aí ele diz assim: traz o Marcos, porque ele é tremendamente útil no ministério. Nós precisamos entender o chamado que nós temos. E eu fico olhando para a vida de Paulo e falo: Paulo do céu, como que você sai de um cara tão sanguinário, que quer matar, que quer destruir? Você se converte, mas continua duro de coração, continua com palavras duras, continua sendo rude, não é à toa que apanhava tanto, irmão. Não é à toa, ninguém apanha à toa. O cara era folgado, no bom sentido, mas era um cara folgado, vivia preso. Por que ele ficou mais preso do que os outros discípulos? Porque ele era o cara que ia mais para cima, ele era o cara que dava mais a cara a tapa, ele era o cara que não estava nem aí com nada, ele chegava e pregava e falava, não estava nem aí. Lá em Coríntios ele fala o que no livro dele? Fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Você sabe o que Paulo fazia? Chegava numa roda e falava assim: vem cá, o que vocês acreditam aí? Ah não, nós acreditamos que o Messias um dia virá. Eu também, estamos juntos. E aí ele pregava o evangelho. Aí ele ia num outro lugar e falava assim: vem cá, vocês creem que na lei, na graça? Não, na lei, nós somos todos da lei. Na lei? Também sou da lei. E aí ele pregava o evangelho.
Ali em outro lugar falava assim: e aí vocês, são o que? Lei, graça, qual que é a parada? Ele falava assim: não, nós queremos a graça de Jesus Cristo. Ali ele pregava o evangelho. Chegava no outro canto: vocês são circuncidados ou não? Falei aqui domingo passado o que é a circuncisão. Vocês são circuncidados? Não, somos todos circuncidados. Ah, eu também sou, estamos juntos. Pregava o evangelho. Aí ia para outro lugar e falava assim: vocês são circuncidados ou não? Não, aqui ninguém é circuncidado. Eu também não sou. Paulo, e pregava o evangelho. Por isso que ninguém gostava dele. Do outro lado, queriam matar, queriam prender. Para esse cara, e ninguém conseguia parar, porque ele era essa potência, ele era essa força de pregar o evangelho, independente da forma. Porque hoje em dia, irmãos, nós temos às vezes um bloqueio, que se alguém prega o evangelho, talvez de uma maneira diferente da nossa, a gente não aceita. Mas como que ele prega o evangelho sem gravata? Como que ele prega o evangelho de calça jeans, calça preta? Calça preta traz mal olhado. Não pode usar calça preta para pregar, senão a energia não flui. Parece absurdo, mas existe. Existe. Nós não entendemos a maneira que às vezes nós somos usados por Deus para pregar o evangelho. E Paulo era usado para pregar assim, de uma maneira doida, do jeito dele. E mesmo desse jeito maluco dele, Deus foi tratando, Jesus foi ensinando, e foi usando quem para ensinar a Paulo? Pessoas. Irmão, não vai descer um anjo aqui e vai falar: isso que te digo de mim mesmo, e tal. Pode acontecer? Pode. Mas Deus vai usar pessoas para me tratar, e pessoas para te tratar. Foi assim com Paulo, considerado o maior dos apóstolos, porque não seria comigo ou não seria com você? Para encerrarmos, eu deixei o título assim: Paulo, um discipulador chamado Saulo. É só para você entender. No começo era Saulo, um discípulo chamado Paulo, e agora é o Paulo, um discipulador chamado Saulo. Deu nó aí, né? Fica tranquila. Pensa no seu nome, em quem você é. Você foi chamado para ser discípulo, e no seu discipulado Deus vai usar pessoas para mudar a tua própria identidade, para que você seja melhor. E quando você for melhor o suficiente, você será o Paulo, com o seu nome ali, um discipulador, uma discipuladora, mas que não perdeu a tua identidade. Você entende isso em nome de Jesus? Deus nos muda. Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele não deixa como nós somos. Eu sou de um jeito, Deus vai mudando o meu jeito, as minhas manias, para que eu seja melhor, mas eu continuo sendo o Alexandre. Entende isso em nome de Jesus? Essa é a função do discipulado. Um a um, andarmos juntos, caminharmos juntos. E aí a gente pode chegar aqui no final do texto, como nós lemos, e enxergarmos esse Paulo tão dócil, um Paulo tão amigo. Deixa eu conseguir abrir aqui, tão maneiro, vamos dizer assim, que não era mais esse Paulo sanguinário, que queria brigar com todo mundo, que não estava nem aí para as coisas que estavam acontecendo. Eu creio e quero que na sua vida você seja profundamente amado e cuidado por quem te discipula, e que você ame e cuide profundamente as pessoas que você discipula. Não importa a palavra, não importa se ela é dura, se ela é branda, entenda, há um propósito. Paulo demorou 10 anos para ser discipulado, para começar a exercer o ministério, e lá no final da vida ele já tinha entendido qual era o propósito, porque o discipulado também é para toda a vida. Quando você estiver aqui, já falei para os meus discípulos: enquanto vocês estiverem vivos, eu vou discipular vocês. Quando vocês morrerem, eu não vou discipular mais. Ou se eu morrer também, não adianta ir lá no meu caixão e falar: ó, pastor, eu vim aqui para te ouvir. Não. Se você ouvir alguma coisa vindo dali, não é meu, hein? Repreende em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quero que você fique bem pertinho aí do seu discípulo, da sua discípula. E nós vamos orar, mas eu quero que você ore por eles. Ore por quem você discipula, por quem você cuida.
Eu queria que você também orasse pelo seu discipulador, porque nós precisamos honrá-los também em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça e ore por ele. Faça essa oração, você, Deus. Fale com ele agora. Abençoe a vida do seu discípulo, da sua discípula. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Ela é tão doce, é tão maravilhosa, é tão transformadora. Muda a nossa realidade, muda a nossa maneira de entender, de trabalhar e de agir. Deus, muda o nosso coração a cada dia através do discipulado, Pai. O Senhor usa pessoas para transformar pessoas. O Senhor usou Barnabé, usou o próprio Silas, usou Timóteo, Onesíforo e tantos outros para transformar a vida de Paulo. Assim como usou a vida de Paulo para transformar a vida de tantos outros, como Timóteo e tantos outros filhos na fé. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada discipulador aqui essa noite. Que o Senhor venha abençoar cada discípulo, cada discipuladora e suas discípulas. Possamos nos amar e possamos cuidarmos uns dos outros de forma forte, íntegra, separada por teu ministério. Talvez coisas acontecem hoje, nós não entendemos, mas um dia, assim como Paulo, nós vamos compreender todas as coisas, todo o princípio, todo o projeto, tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor fez e a maneira como o Senhor fez. Abençoa-nos, ó Deus, derrama a tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja. Isso aqui é palavra para discipular, né? Com toda a paciência e sã doutrina. E o versículo 5 diz: tu, no entanto. Vou fazer diferente. Eu falo, você repete aí para o seu discipulador, para o seu discípulo aí. Repete aí para ele. Fala assim, ó: tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém? Glória a Deus. Com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Pode dar um abraço quem está do seu lado aí, quem está atrás de você, na frente, no meio. Com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Se nessa noite você pensou assim: poxa vida, eu queria muito fazer parte de tudo isso, queria ser discipulado, queria poder discipular alguém. Irmãos, é só falar com o irmão Kleber. Procura o irmão Kleber. Kleber, eu preciso desse negócio aí que foi pregado hoje. Eu preciso viver esse trem doido aí que vocês estão falando, que eu não sei o que é. Fala com o irmão Kleber. Amém? Sei que tem muitos irmãos tão, né, ouriçados assim, né? Mas nós vamos orar mais uma vez ainda para encerrarmos este culto. A cantina funciona, toma o seu café. Amém? Olha aqui para mim só mais um minutinho, mais 30 segundos. Eu vou repetir o que eu falei, que talvez algumas pessoas não ouviram. Se você nessa noite sentiu no seu coração e fala: poxa vida, eu queria viver essa realidade, eu queria experimentar esse amor, esse cuidado que foi pregado hoje, eu queria que no final desse culto, não demore, corre ali no Kleber e fala: Kleber, eu quero.
fala com ele, a gente vai fazer uma separação, a gente vai orar por você e Deus vai levantar uma pessoa incrível para te amar e cuidar de você. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, te agradecemos por tudo que tu és e tudo que tu tens feito na vida de cada um de nós. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre as nossas vidas, a tua proteção nesta semana. Nos livra, nos guarda e traga, Senhor Deus, uma semana de conquistas, de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, nos leva em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.